Boa noite a todos. O que aconteceu nesse primeiro ano de vigência do Código de Processo Civil? A intenção do legislador, muito boa, a intenção do legislador no sentido de tornar o Código mais bem compartimentalizado, de maneira que a gente lendo, como a gente se acostumou na faculdade, apesar de ser equivocado, né? O professor João Batista estava falando do professor Joel Dias Figueira. O professor desembargador Joel Dias Figueira publicou um artigo há pouco tempo dizendo uma coisa que é uma verdade que eu tinha para mim, mas nunca tinha conseguido verbalizar da forma como ele verbalizou. No sentido de que a crise do judiciário é, na sua origem, uma crise de ensino. O direito é mal ensinado, o processo civil, especificamente, é muito mal ensinado. E todo mundo usa, erradamente, a lei processual como plano de ensino. E como a lei, apesar de se chamar processual, não trata, em sua imensa maioria, de processo, e sim de procedimento, né? Preocupação com carimbo, quantas pessoas assinam, como é que vai fazer, dos fatos, do direito, do pedido, entendeu? As normas efetivamente processuais, ou elas ficam subentendidas num segundo plano de leitura e, portanto, passam batido por vocês, né? E, para piorar a situação, nós temos mais faculdades de direito do que o resto do mundo somado, então a pressa em ensinar acaba prejudicando. Então, processo civil, você tem que tirar, e aí eu começo a complementar a palestra do professor João Batista, no sentido de, ele perguntou o que é um sistema, né? O sistema é harmonia, sistema é coerência, né? Só que você, para poder entender o sistema, lendo apenas artigos, você não vai visualizar o sistema. Né? O código passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser o responsável por atas das reuniões da primeira comissão de revisão do CPC de 73, sob a presidência do professor Sérgio Bermudes, ainda do Rio de Janeiro, em 1985. O literalmente imortal José Sarney, que não morre, então o presidente, que já queria reformar o código, já queria fazer um código novo em 1985, nomeou o professor Sérgio Bermudes. O professor Sérgio Bermudes chamou Hélio Tornag, chamou um pessoal de uma era romântica do processo civil, e eu era o responsável por fazer as atas. E por 2 vezes o professor Alfredo Buzaide foi convidado. Eu tenho, inclusive, a ata com a assinatura do professor Alfredo Buzaide, e ele dizia, batia na mesa, meu código não é plano de ensino. Não fiz nada aqui. Meu código não é plano de ensino. Meu código não é plano de ensino. E é usado. Então, isso é um crime. Então, a primeira reforma que eu acho que deveria entrar em vigor é a reforma de todos nós passarmos a entender o sistema. Entendeu? Então, aprofundando um pouquinho mais o conceito sistema, você identifica por principiologias próprias. Então, você consegue identificar que juizados especiais e o Código de Processo Civil, cada um forma o seu sistema próprio, porque cada um tem a sua principiologia própria. São matemáticas, químicas, físicas, gravidades, uma diferente da outra. Um juiz pode julgar 55 mil processos de Serasa Scoring por uma portaria fixada na porta do fórum? Pode, no microsistema do juizado especial. Não pode no macrosistema do Código de Processo Civil, cada um com sua principiologia. O princípio da instrumentalidade aqui, no macrosistema do Código, diz, salvo disposição expressa de lei, né? A instrumentalidade pressupõe-se realizado se lhe preencher a finalidade, está lá escrito, é o princípio da instrumentalidade vinculado à lei. Aqui não tem vinculação à lei. Preencheu a finalidade, atingiu o objetivo, realiza-se o ato. Minha doutora Sabine Miller, minha colega de conselho, né, o conselho da OAB, não, mas temos que representar esse magistrado. Não, e aí a boca grande, ele está coberto de razão. Tem até uns equívocos, mas uns equívocos de fundamentação. Uns equívocos de fundamentação, mas que não alteravam o conteúdo. No dia seguinte, o STJ foi lá e disse, nossa, alguém entendeu
a diferença entre macrosistema e microsistema e a autonomia que eles têm que ter. Se você contaminar o microsistema com a burocracia do macrosistema, acontece o que, olha, aconteceu. O juizado especial não vai funcionar, como de fato não funciona. Um sistema que era para resolver em 180 dias, não resolve nem em 180 anos. Entendeu? Você precisa de 2 anos para ter uma audiência. Entendeu? Então, diante dessa crise, que começa na crise de ensino, porque a gente lê artigo por artigo, desde a faculdade, ilumina com canetinha, né? Bota post-it, né? Tenta decorar. Quando mudou o código, qual foi o livro que vocês compraram? Vamos falar a verdade. Qual foi o livro que vocês compraram? Aquele artigo por artigo, né? Comparando um para o outro, para vocês poderem se achar. Gente, como é que a gente se acha num sistema? Entendendo o sistema. Né? Acho que o Marcos Vinícius, você era contemporâneo, como é que era o nome dele? Um desses comunistas malucos que tem na UFSC. Foi meu aluno, passou o semestre inteiro se preocupando com ele, eu acho que ele era da tua sala. Ele passou o semestre inteiro se preocupando com política e ficou em prova final. E Marcos me conhece, sabe o meu mau humor com prova final. E eu falei assim, vou aplicar uma prova oral, porque eu não aguento mais corrigir prova, ainda mais de comunista, a gente não tem tempo para isso. Aí o cara sentou, como todo comunista meio blasé, vou fazer esse sacrifício, né? E aí eu perguntei para ele, uma pergunta simples, estou falando sério, a pergunta mais simples que tem: quantos fucking livros tem no fucking CPC? Aí ele me olhou assim, franziu o sem, falou assim, decoreba, não é comigo. Eu respirei fundo e perguntei para ele, querido, eu vou reformular a minha pergunta. Ah, sim, claro, então, por favor. Quantos cômodos tem no seu apartamento? Aí ele respondeu, e você precisou decorar? Não. Por quê? Porque é um sistema. Quando você entende o sistema, você não precisa decorar. Ele aflora rapidamente. O que o Didier fez? É a primeira reforma. Ele pegou os 5 livros do CPC de 73, pegou o primeiro livro, livro 1, do processo de conhecimento, ok? Que tinha, no mínimo, 270 artigos que não tratavam de processo de conhecimento. Tratavam de teoria geral, tratavam de sujeito de processo, tratava de ato processual, tratava de uma série de coisas, às vezes até inerente ao processo de conhecimento, mas que também era inerente aos procedimentos especiais, também era inerente ao falecido e hoje quase ressuscitado processo cautelar, era inerente a recurso. Então, o que acontecia? Vocês iam ler o livro 1 do Código de Processo Civil e tinha o Sol, a Lua e as estrelas. Ninguém entendeu intervenção de terceiros até hoje. E, pelo visto, continua não entendendo, porque o Didier teve que mitigar o conceito de intervenção de terceiros, do velho Buzaide, com lide subordinante, lide subordinada, etc., tal, como pré-condição para a existência de uma intervenção de terceiro, pegou a assistência, que nada mais era do que um litisconsórcio posterior, e transformou em intervenção do terceiro. Para quê? Essa é a grande reforma do Código, para simplificar. Se vocês entendem assim, então que assim seja. Se ninguém conseguiu diferenciar a ação declaratória da constitutiva, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que tudo que é constitutivo também é declaratório, e tudo que é declaratório é constitutivo. Está lá no artigo 19, o interesse do autor pode se restringir à declaração de existência e da inexistência da relação jurídica, como era no CPC de 73, como era praticamente no CPC de 39, entendeu? E aí colocou, e do modo de ser também da relação jurídica. Então ele mitigou, ele tornou mais acessível, e mesmo assim, nós, institucionalizados, não, artigo por artigo, entendeu? E aí vai ler artigo por artigo, não vai enxergar nada nunca. Não vai enxergar nada nunca. Então, primeira grande reforma que ninguém percebeu, ok? O código está mais fácil de ser estudado se vocês começarem lendo o índice. Pegou 60% do livro 1 do antigo Código 73 e transformou numa parte geral em 6 pequeníssimos livros, ok? Numa ordem absolutamente lógica.
ok? Quarto do pai e da mãe com a suíte, o corredor, o quarto do irmão, o quarto da irmã, entendeu? A sala de jantar, a sala de estar, com a varandinha, a churrasqueira, a cozinha e a área de serviço. Isso é absolutamente lógico. E se você tem que começar a ensinar processo, então que você reúna, no princípio, os princípios. Aqueles que não entraram em vigor. O professor João Batista falou, tá lá, sei lá, cooperação. Cooperação é sensacional, eu adoro falar de cooperação. Como é que vai entrar em vigor num país com corte antropológico latino-cristão, isto é, litigioso e providencialista, cooperação? Né? Cooperação pressupõe tempestividade da prestação jurisdicional, né? Cooperação pressupõe boa-fé processual, que é outra inovação, digamos assim, interpretativa, principiológica do novo Código. Então, você tem, agora, da mesma forma como existia a má-fé processual, hoje existe a boa-fé processual. Então, ótimo, que bom, né? Dentro daquele conceito antigo, né? De processo talvez fosse uma relação jurídica, lá do von Bülow, no século XIX, né? A gente já conseguia estruturar alguma coisa, algum raciocínio processual sistêmico nesse sentido. Então, está lá, os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Eu fico imaginando um desembargador, como eu vi várias vezes, tanto aqui quanto lá no Rio, que são os dois lugares onde eu agravo, onde eu atuo, julgando agravo com decisão liminar terminativa. É engraçado, decisão terminativa. Você é louco por uma liminar, para salvar a vida de alguém. Ele vai lá, entendo que não está na lista taxativa do 1015, para isso serve o 1015, para terminar o agravo, só que tem um outro artigo, dentro desses princípios da cooperação, né? O professor João Batista o citou, está lá no artigo 10, que diz que o juiz não surpreenderá a parte, mesmo que ele tenha que decidir de ofício. E aí, pá! Decisão terminativa. Entendeu? Porque eu entendo que não é... Então, ele poderia te dar a oportunidade de explicar que aquilo ali é um regime especial de recuperação judicial e, portanto, da decisão cabe agravo, só que não está prevista no 1015, mas está prevista na legislação extravagante. Ou então você está falando de competência, entendeu? E apesar de competência questões de competência terem sido retiradas do rol do 1015, que é taxativo para cabimento de agravo, tem lá a questão da convenção de arbitragem, que é competência. Então, você pode, por um raciocínio simétrico, se defender, desde que você conheça o sistema, mas isso eu já não vou falar mais, né? Mas ele começa pelos princípios, coloca o princípio da cooperação, e eu, então, já peguei de cara o 933, lá no final. Entendeu como é importante ver os princípios primeiro? Começar pelo princípio, porque você começa a entender por que o magistrado, lá, tendo o recurso a algum defeito formal, é obrigado a te intimar para suprir o defeito formal. O magistrado, isso é cooperação, só que para o magistrado é taxativa. Para os advogados é opcional. Né? Sei lá, Lamy, sei lá, vai falar sobre negócio jurídico processual. E eu sempre brinco, negócio jurídico, eu vou escrever um artigo, negócio jurídico processual na Dinamarca. Né? Então, autor e réu através dos seus patronos, um quer que o processo demore as calendas gregas, outro quer que o processo demore nada, entendeu? E esses vão chegar a um acordo para subtração e adaptação do processo às suas necessidades e especificidades daquela contenda. Na Dinamarca. Entenderam? Então, essa cooperação, a gente tem que, pelo menos, que ela entre em vigor no caso da não surpresa, porque, senão, não se altera a rotina. Ou então fica uma cooperação unilateral. Não, doutor Eduardo, eu até li o artigo 10, entendi os seus desdobramentos, vi o seu embargo de declaração, mas eu vou dar outra decisão terminativa e ainda vou lhe multar por má-fé, porque não alterou o meu entendimento e eu preciso me livrar desse processo. Então, não se entendeu a cooperação. Não se entendeu a cooperação. Ok? Na sua amplitude. Continua havendo decisão terminativa liminar,
continua havendo surpresa das partes, né? As pessoas continuam sem aplicar o novo Código de Processo Civil, como se ele não existisse, como se ele não tivesse entrado em vigor. Entendeu? É uma questão até da OAB se manifestar. Entendeu? Pedir, senhor presidente, por favor, comunique aos magistrados no esforço de cooperação, já que, né, e eu prometo que da minha parte eu também vou fazer. Vou tentar incutir lá naqueles advogados de Nova Iguaçu, entendeu, que eles têm que se comportar como dinamarqueses. Né? Aí vem mais cooperação, conciliação. O maior fracasso do direito processual brasileiro. Por dois motivos. Fracasso operacional, porque o judiciário continuou tentando monopolizar a conciliação. O judiciário, que mal e mal dá conta da jurisdição propriamente dita, não tem espaço para conciliação, não tem agenda, não tem hora para fazer conciliação. Conciliação tem que sair do judiciário, como acontece na China, como acontece na Índia, como acontece... Quem era que estava na Índia, que viajou para a Índia, que eu falei assim, olha, esse não precisou aprender processo. Na Índia não tem processo. Na China não se ensina processo civil. Porque é uma desonra não conciliar. É uma desonra. Entendeu? Então, são questões culturais. Nós somos latino-cristãos. Se você estaciona mal seu carro na tua garagem, o teu vizinho passa a chave na lataria de fio a pavio. Se você, sem querer, fecha alguém numa rua, a outro cara que se sentiu fechado vai tentar te matar com o carro dele. Entendeu? As pessoas vão para um juizado especial, por exemplo, do que nós falamos agora no início, aquela ficção científica chamada Lei 9.099/95, né? É uma ficção científica, né? Tem um bicho peludo, tem um mocinho, tem um cara com capacete nazista, né? Tem de tudo lá, é um mercado persa, né? Aí você chega lá, o cara que chega primeiro senta do lado da porta, o cara que chega em segundo não fica perto dele, vai para o final do corredor, porque eles não podem respirar o mesmo ar. Tal é o ódio latente numa ação de 12 salários mínimos. Entendeu? Então, é uma questão cultural. Todas as vezes que eu encontro lá na Federal, está aqui o professor Marcos, o professor Pedro, são meus colegas de Universidade Federal, entendeu? Toda vez que eu encontro o professor de conciliação e mediação, entendeu? Eu bato nas costas dele e falo, Paulo, cara, tu vai ser o cara, mas só daqui a 450 anos. Eu espero que você viva até lá, para ver tudo aquilo que você prega funcionando. Então, logo nesse primeiro livro, dessa primeira parte, você encontra um princípio que é delicioso de se estudar. Entendeu? O professor Didier foi a Lisboa, estava lá a professora Ana Paula, rolou um clima, entendeu? Eles ficaram horas falando de fidalguias dinamarquesas e chegaram à conclusão que podiam implantar isso no Brasil. Então, você tem um problema operacional, isto é, um problema antropológico, você não consegue resolver, incutir culturalmente conciliação e mediação no Brasil, e arbitragem só para empresas que têm cultura estrangeira, e male as empresas grandes brasileiras, mas precisa ter mais de 5 milhões de dólares envolvido. Entendeu? Então, a gente tem uma situação de que, por que o desembargador te dá uma decisão surpresa e a revelia do artigo 10 do Código de Processo Civil, que é expresso, e ainda diz, ainda que ele tenha que decidir de plano, ele é obrigado a abrir o contraditório. Princípio da não surpresa. E os princípios que estão por trás disso, que é a prevalência da decisão de mérito. A prevalência da decisão de mérito. A prevalência da fucking decisão de mérito. Dar a quem de direito o que de direito. Essa é a tônica do Código, entendeu? E as pessoas ainda continuam extinguindo processos sem julgamento de mérito com prazeres mórbidos, entendeu? E ainda tem um troféu lá, uma cabecinha do advogado, mais um, entendeu? Já encerrei, já mandei outro passear e vamos à luta, entendeu? Então, essa questão da conciliação tem a questão sociológica, antropológica, tem a questão operacional, né? Você tem 3 formas de conciliação no Brasil, tem 3 técnicas de conciliação, a da menina loirinha, né? A menina loirinha que fala, há possibilidade de acordo? As pessoas ficam perplexas, não dizem nada,
E aí o que acontece? Próxima audiência, a segunda frase, 22 de setembro de 2025. Entendeu? Acabou. Essa é a tentativa de conciliação. Tem uma que é ótima, outro dia eu vi lá em Santo Antônio de Lisboa. Era uma outra menina loirinha, entendeu? Mas que ela tinha feito um curso. Então ela, nossa, matava a pau. Né? Ela chegou, estavam os advogados estabelecendo conciliações, coisas incontroversas. Não, vamos dar o divórcio, já assina com o nome de solteira. Aquela coisa básica que todos nós nessa sala fazemos, estamos careca de fazer. Estamos quase fechando um acordo para algumas coisas um pouquinho mais delicadas. Ela, agora eu quero ouvir o casal. Até o nome de solteira acabou. Não, agora eu quero o nome de casada. Entendeu? Não, mas é que eu aprendi que isso num curso não era bom. Eu falei assim, querida, confia nos advogados. Não, mas é que o magistrado pede para a gente ouvir. É a hora que eles querem falar. Eu falei assim, às vezes eles não querem falar. Entendeu? Às vezes nem é bom que eles falem. Entendeu? O ódio você quase cortava, era sólido, era palpável o ódio naquela sala de audiência. Entendeu? Porquanto, primeiro requisito, questão antropológica. Então, o princípio da cooperação, ele tem as suas belezas, mas eles têm as suas praticidades. E essa da não surpresa seria um desses. Ok? Essa cooperação pelo lado do magistrado, obrigatória, mas peronomútil, e assim vai. Na questão, aí, defini os princípios, né? Fiz a luz, crio o céu e a terra, o alfa e o ômega. Qual é o segundo livro? Entendeu? Ação e jurisdição, o alfa e o ômega, o início e o fim, a terra e o céu. Entendeu? Eu crio, apesar de afastadas procedimentalmente uma da outra, ação e jurisdição, entendeu? Elas são imbricadas pelas capitulações. Por toda uma teoria, cargas de eficácia, vamos falar um pouco do Pontes, talvez, cargas de eficácia. Então, se eu tenho uma ação declaratória, a sentença será declaratória, se procedente o pedido. Se a ação é constitutiva, a sentença será constitutiva, se procedente o pedido. Entendeu? Mas o problema é o seguinte, como eu li o código pelos artigos, eu não percebi a teoria da ação. E se eu não percebi a teoria da ação, ou eu uso a antiga ação ordinária, e ordinário é quem chama a ação de ordinária, ok? Ou então, já que acabou o procedimento ordinário, a minha ação é comum. Né? É o genérico do ministro José Serra, quando ele era ministro ele fez uma pesquisa para saber se ele podia concorrer com o Lula e chegou à conclusão que podia, porque 95% da população apoiava os genéricos, que foi ele que inventou. Né? E aí ele esqueceu de ler as letrinhas pequenas, né? 95% da população apoia os genéricos, porque 95% da população está finalmente satisfeita com inventar um remédio só para todas as doenças. Né? Então, se você tem frieira, peste bubônica, você toma um genérico, você tem uma reavaliação microscópica e cura tudo. Ação comum ou ação ordinária é uma espécie de genérico, nessa concepção equivocada. Mas ninguém vê capitulação. E se eu perguntar para 90% dos advogados do Rio de Janeiro quantos capítulos tem uma sentença, eles vão me dizer 3, o relatório, o fundamento e o dispositivo. Mas isso não é processo, isso é procedimento. São os elementos essenciais da sentença, lá no 489. A teoria da ação não está clara no código. Logo, a jurisdição fica capenga. Eu terei tantos capítulos quantos forem os pedidos. A capitulação é do dispositivo. Mas a gente só olha o quê? O lado procedimental. Por quê? Porque a gente fazia lá, sublinhava de amarelo, tudo. Uma coisa que eu nunca entendi, né? O código inteiro de amarelo. Logo, se tudo é importante, nada é importante. Né? Então, era uma coisa assim. Não, a Constituição, Brasília é a capital da União. Brasília é a capital, isso é muito importante. Brasília é a capital, acho que é o artigo 18, parágrafo 1º, né? Brasília é a capital da União. Amarelo. Né? Tem uma lenda urbana, né? Que acho que é do teu tempo, né? Que eu teria jogado um livro pela janela. Né? Eu não joguei o livro pela janela, eu desapropriei o livro, eu comprei o livro de volta do aluno. Era um resumo de direito comercial, cujo capítulo 7 tratava das sociedades anônimas e tinha uma frase brilhante que estava sublinhada em amarelo, entendeu? Que dizia assim, as sociedades anônimas são como as esfirras, podem ser abertas ou fechadas. E o cara achou isso do outro mundo. Doutora Dalvani Luzia, que aqui nos prestigia, conselheira da OAB também. Então, senhores, como é que eu vou entender o código, né? No livro 2, teoria da ação, se eu não sei o que é a ação? Ou eu uso
o direito procedimental e digo que ela é comum ou ordinária, ou eu uso o direito material, indenizatória por danos oriundos de veículo terrestre e automotor, cumulada com um pedido urgente, urgentíssimo, que a gente não basta ser advogado, a gente tem que ser cafona, né? Urgente, urgentíssimo, em Times Gothic New Roman Narrow, assim, bem grande, né? A gente não pode ser objetivo, né? Como disse o professor João Batista, a gente não pode escrever em 10 páginas, a gente tem que escrever muito, né? Tem que botar um expositis, né? A gente tem que botar justitia, né? A gente tem que... É uma coisa que eu não sei, eu não vou falar de escritório modelo porque me proibiram de falar de escritório modelo. Não vou falar de cachorro porque a Thaís está aqui e eu não posso falar de cachorro. Entendeu? Mas me dá uma ansiedade, vocês já devem ter reparado o quanto ansioso eu sou. Entendeu? Agora imagina eu vendo uma decisão terminativa, liminar. Surpreendido dentro de um código que prega a não surpresa. Então, é uma situação complicada. Então, ação e jurisdição. Claro, dependendo da corrente, né? O professor Alfredo Buzaide estaria me perseguindo, está aqui do meu lado, me assombrando. Eu vejo mortos o tempo todo. Que quem estuda processo vê mortos o tempo todo. A gente vê Pontes, a gente vê Buzaide. Então, o que acontece? O professor Alfredo Buzaide... Não, o professor José Carlos Barbosa Moreira foi aluno dele na UERJ. Eduardo, você enxerga as eficácias das ações? Entendeu? Eu falei assim, sim, professor, são 5. Não, Eduardo, são 3. Essa é a voz do professor José Carlos, eu estou imitando ele. Entendeu? Então, e ele não admitia, era horrível escrever e mostrar para ele, porque ele não admitia nada errado em português e tinha sérias restrições a metáforas. E eu sempre queria ser didático. Eu acho que didática é o que falta em processo civil. As pessoas não ensinam processo civil direito. As pessoas ensinam processo civil feito receita de bolo. Unte assadeira com manteiga, né? Faça não sei o quê. Então, 2 fatos. Quem é que disse que era para fazer um capítulo de 2 fatos, meu Deus do céu? Quem disse isso? Entendeu? O código fala em silogismo, né? Uma parte fática, uma parte jurídica e um pedido. Mas isso não quer dizer que o título tenha que ser. Entendeu? O professor Sérgio Bermudes faz aquilo que Humberto Eco, lá no pós-escrito ao Nome da Rosa, onde ele explicou por que ele chamou o romance de maior sucesso dele de O Nome da Rosa, porque ninguém entendeu, né? Era um romance sobre um mosteiro onde aconteciam assassinatos com inspiração bíblica e uma biblioteca com o segredo do Finis Africae. Entendeu? Como é que você vai chamar O Nome da Rosa? E aí ele explicou, título, manchete, é a arte de antecipar o teu leitor o que ele vai ler. Se você coloca 2 fatos na droga da petição, o juiz vai ter que ler. E o que é pior, como os escritórios modelos confundem redação de contrato com redação de petição, vocês ainda colocam tudo por extenso se for número, como se fosse contrato. Só que isso é técnica de redação de contrato. Na petição, vocês têm que ter a elegância de um jornalista, de uma pena vibrante, de um minucarta para atrair. Então, autor e réu entabularam contrato no valor de R$ 1.832,32. Entre parênteses, não sei se vocês botam H. No meu tempo, preencher cheque, a gente colocava para evitar falsificação. Entendeu? Então, 1.800. Quando não colocam data por extenso, tudo por extenso, quem é que vai ler essa petição, meu Deus do céu? Vocês acreditam realmente que alguém vai ler? Então, dentro dessa questão, dessa divisão entre formalismo, que é o que a gente aprende, contra processo civil, que é o que a gente não aprende, a gente não visualiza. O artigo 19 trouxe uma tentativa de mitigar isso, mas só para quem estuda processo civil. Então, são várias coisas que precisam ser observadas. Rapidamente, fiz a luz, criei o céu e a terra, Adão e Eva, sujeitos do processo, e não partes, como era no Código do Buzaide, sujeitos do processo. Tem tudo ali. Advogado, autor, réu, juiz, até assessora. Pois não, doutor. Aquela coisa assim, não vou te ajudar. Pois não, doutor. O que eu posso fazer pelo senhor? Até isso tá lá. Entendeu? Então, o que acontece? A regulamentação, o Ministério Público, responsabilidade civil para o Ministério Público, isso é um pleito antigo da OAB, responsabilidade civil para o defensor público que atuar de má-fé, entendeu? Essas coisas que eram dogmas num governo militar, não eram mais dogmas hoje em dia.
honorários. Por quê? Porque eu estou falando de sujeito de processo. Se no segundo capítulo está falando de ação e jurisdição, onde é que eu vou achar competência? Competência é quantidade de jurisdição. Então eu vou achar lá. Então fica fácil, como o apartamento dos meus pais. Eu começo a ver lógica. Claro, a principiologia, porque eu começo pelo princípio, é a luz. A gente, às vezes, né, Kelsen diz que a gente não consegue identificar o princípio por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele irradia, a Grundnorm, né, aquele conceito kelseniano. Né? Então, o livro 1 irradia, o livro 2 estabelece o sol do sistema, que é a teoria principal, ação e jurisdição. Ok, o livro 3 me traz Adão e Eva, entendeu? No livro 4 eu tenho atos processuais, a regra de convivência de Adão e Eva. Não vá na árvore do conhecimento, vá na árvore da vida. E a árvore do conhecimento com a maçã lá, apetitosíssima, entendeu? Então, atos processuais. É ali que vocês vão encontrar citação, entendeu? É ali que vocês vão encontrar o negócio jurídico processual, entendeu? Dinamarquês. E assim por diante. E depois chegamos na tutela provisória. Alguém vai falar de tutela provisória. E é sensacional, porque a gente passou anos, né? Vou citar aqui Dr. Hélio Vale Pereira, que tem, na minha opinião, o melhor livro de mandado de segurança pela Lei Nova. Já foi publicado, eu uso ele, inclusive, na minha cadeira de processo constitucional. E ele tem uma expressão que eu acho felicíssima, eu ria muito lendo o livro dele, porque é um livro muito informal, o livro não tem formalidade com você. Né? A gente vai ler livro de processo civil, porque os grilhões... A gente não entende, a gente lê, e quando a gente está na página 32, a gente, meu Deus, eu estou há 32 páginas lendo esse livro e não prestei atenção em nada. Resolvi todos os meus problemas, não, amanhã eu tenho que fazer isso. E o olho fazendo o movimento, né? E o olho fazendo o movimento. Só que ninguém presta atenção em nada, porque ninguém cativa. É a história do Rum 1000. Entendeu? Ninguém procura cativar, ninguém procura ser didático, ninguém procura aproximar. Acabou. Então, eu vou... Mas, o que eu ia falar? Eu ia falar que existia um tercio genus processual, além do processo de conhecimento, do processo de execução, chamado processo cautelar, que, como diria Hélio Vale Pereira, era uma jabuticaba, só existia no Brasil. Né? O Buzaide tentou, e aí eu estou complementando o que o professor João Batista falou, né? de lesão ou ameaça, né? De direito e garantia, né? Que a Constituição fala, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça. Lesão, o antigo processo principal; ameaça, o direito material a uma cautela. Você sempre tem dois direitos materiais. O direito material de discutir a quem pertence essa garrafa e o direito material de que essa garrafa permaneça cheia e, portanto, útil até o final do processo. Ok? São dois direitos materiais. Não é um acessório que segue o principal. Ah, se ele não tem direito, então não tem direito à proteção. Meu senhor, uma coisa independe da outra. Eu posso, inclusive, entender que você não tem direito, mas te dá a proteção. Porque aquela é a minha opinião. E as pessoas não entendem. Por quê? Porque, como não enxergam o processo, aplicam a ação indenizatória, aplicam direito material. Se eu quero indenização, indenizatória. Se eu quero anular, adulatória. Se eu quero garrafa, garrafória. Se eu quero celular, celulória. Entendeu? E assim por diante. Então, aí a gente chega numa situação que a gente não consegue enxergar o processo. Ao não enxergar o processo, a gente não consegue fazer com que o código entre em vigor. Por quê? Porque nem nós entendemos o código. Então, por isso que eu fico feliz de ter estado aqui, dei essa pincelada geral sobre estrutura, sobre aspectos, digamos assim, inovadores, procurei torná-los o mais prático possível para os senhores, numa tentativa de complementar a aula do professor João Batista, para que a gente pudesse dar essa sequência durante a noite, para que vocês pudessem cada vez mais se familiarizar com o novo código, porque essa vacatio legis precisa acabar. Essa vacatio legis já está durando mais de 2 anos, entendeu? A gente não consegue entrar em vigor o código, entendeu? Poderia passar a noite inteira. Quem é meu aluno, na era está aqui, tem um monte de ex-aluno meu aqui. Eu fico feliz de vocês estarem aqui, mas só assistindo muito processo civil, não procedimento. O procedimento está lá, faz um Ctrl F que vocês encontram. Não precisa gastar os megabytes da memória de vocês. Megabytes é do meu tempo, né? Não existe mais isso, né? Entendeu? Vocês não precisam gastar os megabytes da memória de vocês para decorar 2 oficiais de justiça cumprirão um mandato, um dos quais o lerá, porque se forem 2, não pode,
né? O lerá, instando o devedor a abrir as portas. Não abertas as portas, os oficiais de justiça arrombarão todas as portas internas. Gente, isso não é processo, isso é procedimento. 90% do código é procedimento. Então, parem de ler o procedimento, porque o procedimento é fácil, entendeu? É untar a assadeira, entendeu? E vamos entender o processo, ok? Entender a teoria da prova, a diferença entre prova propriamente dita, entre começo de prova por escrito, como falava o Buzaide, né? Desde que haja, reputando-se tal documento emanado da parte contra a qual se quer fazer a prova. Meu Deus, como escrevia bem esse Buzaide, turco safado. Né? Então, o que acontecia? Ninguém sabe a diferença entre indício, início de prova e prova propriamente dita. Entendeu? Ninguém sabe que todo 100% dos julgamentos feitos com base em prova são parciais. São parciais. Só que isso é teoria da prova. A teoria da prova começa nos poderes do juiz, o sujeito do processo, princípio inquisitivo, livre disposição e livre convencimento, que não estão revogados. Apesar de não estarem no código, não estão revogados. Continua lá adiante no sistema de presunções e ônus da prova. E mais 50 ou 60 artigos para tratar da liturgia da realização da prova. Se vocês leem artigo por artigo, vocês, quando começarem a ler a segunda parte da teoria da prova, vocês não vão lembrar mais da primeira. Lembram como é que vocês faziam prova na faculdade? Não fala comigo, não fala comigo. Terminei. Ufa, esqueci tudo. Agora posso ir para as férias. E esquecia. Chegava no outro semestre, né? Como é que é? Né? Como é que é? Qual é a diferença entre nomeação, autoria e chamamento ao processo? Não sei. Isso foi semestre passado, nem me lembro. Entendeu? E aí, não vê o sistema, não lembra. Então, esse é o problema. Nós estamos aqui para lembrar. Foi uma honra e um prazer muito grande. Usufruam desse código, usufruam desse congresso, aprendam bastante. Um abraço para vocês, muito obrigado.